Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, agora para a parte de revisão, né? E a gente vai ver aqui sobre um assunto bom, um assunto tranquilo, foi sobre medida de tendência central, certo? Essa parte toda aqui, ó. E mais especificamente a gente vai ver sobre moda, média e mediana, certo? Aqui são assuntos bem breves, e a gente vai ver aqui como praticamente a gente vai resolver algumas questões que também não tem muito segredo não. Então vamos lá, né? Para não perder muito tempo. Só são três partes, moda, média e mediana. Então o que é moda? Veja, gente, moda na verdade é o que aparece com mais frequência, né? É algo que se repete muito. Então, independente da sequência, do que for, a moda sempre vai estar em maior frequência, né? Em maior quantidade. Então, por exemplo, se eu considerar esse conjunto aí de dados, né? Com esses números, então, quem na verdade aí seria a moda? Então, a gente observa aí tranquilamente que é o número 5, tá beleza? Por que o número 5? Porque o número 5 aqui ele se repete duas vezes, né? E nenhum desses demais números aqui se repete, além do que essa quantidade de vezes. Então, vamos lá. Moda é só isso. O que é média? Então, a média aritmética, se eu considerar esses números que estão aí, novamente, então a média vai ser o quê? Ó? Vai ser a soma de todos os números, né, que estiverem em uma sequência. E, além do mais, eu tenho que pegar essa quantidade de números e dividir, né, pela quantidade que foi contada. Por exemplo, eu vou pegar a sequência aqui, eu tenho o número 2, aí aqui tem o número 5, certo? Tem o número 7, depois vem o número 5 novamente. Opa, eita, está danado. Depois o número 8, o número 10, e aqui eu tenho o número 9. Coloquei eles na mesma sequência que estão aqui. Então, tudo isso aqui, deixa eu só organizar aqui. Esses números aqui, ó, eles vão ter, né, vou colocar da mesma cor, ser somados, e eu tenho que dividir pela quantidade que foi somados. Então aqui eu tenho o número 2, o 5, o 7, o 5 novamente, o 8, o 10 e o 9. Vamos lá. Eu tenho aqui o número 2, né? Um número, dois números, três números, 4, 5, 6, 7. Então, como eu tenho 7 números, eu tenho que dividir isso tudo por 7. Tá certo? Assim é o cálculo para a gente fazer a média aritmética. Aí, nesse caso aqui, ó, quando eu somo esses números tudinho, ó, 2 mais 5 dá 7, com 7, 14, 14 com 5, 19, 19 com 8, 27, 27 com 10, 37, 37 com 9, vai dar o quê? 46. Aí, quando eu dividir esse número aqui, né, 46 por 7, fazendo aqui um breve cálculo, né? Deixa eu fazer aqui bem rápido, para a gente não perder tempo. 46 dividido por 7 vai dar 6,57. Certo? Não dá esse número exato, mas dá uma coisa próxima disso aqui. Ó. Então, esse número que tem aqui, 6,57, ele é a média aritmética desses números que foram contados aqui. Certo, pessoal? Então, a gente tem que se atentar ao quê? Se eu tiver 10 números, eu somo todos os 10 números e divido pela quantidade de números que foi contado. Né? Então, vou ter que dividir por 10. Se eu tiver 20 números, somo os 20 e divido por 20. Se eu tiver 30 números, somo os 30 e divido por 30. Tá ok? Então, vamos lá. A outra parte aqui que a gente viu é sobre mediana. Aí, nesse caso aqui da mediana, a gente vai ter o quê? Que analisar uma situação. Aliás, duas situações. Quando a gente tem termos que são pares, né, em sequência, e termos de números que são ímpares, que também estão na sequência. Então, por exemplo, eu tenho aqui o número 4, 8, 6 e 2. Tá certo? A primeira ideia de mediana, que a gente tem que se atentar e fazer, é o que? É organizar esses números em ordem ou crescente ou decrescente. O que seja mais fácil, a gente vai e trabalha isso. Então vamos lá, eu vou organizar essa sequência aqui. Tá certo, pessoal? Essa de termos pares. Então, ó, eu vou colocar os números na sequência. O primeiro número aqui é 2, certo? Só estou organizando ela. Depois, ó, é o número 4. Facilmente a gente vê que é o 6 e o 8. Ok? Então, quem é a mediana desses números? É o termo que vai ficar no meio, né? Mas aqui tu tem uma sequência de números pares. E aí, como é que fica? Então, eu vou pegar os dois do meio, né, os dois centrais, e eu tenho que tirar a média desses dois números. Coisa que a gente já viu logo acima. Então, na verdade, para tirar a média, se eu tenho dois números, eu somo os dois, que estão no meio nesse caso, e divido por 2. Então, 4 mais 6 vai dar 10.
Tá, beleza? E aqui eu tenho que dividir por 2. Então, 10 dividido por 2 vai ser 5. Então, o número 5 é a mediana, é o número central que vai ficar, que está ocupando a posição aqui nesse meio, né? Que no caso seria ocupado, certo? Então, quando eu tenho aqui números ímpares, né? Se eu quero calcular a mediana, então, o primeiro passo é o quê? Novamente, organizar a sequência ou em ordem crescente ou decrescente. Eu gosto de fazer em ordem crescente. Então, aqui eu tenho 3, depois vem um 6, depois vem um 7, depois do 7 vem o 10 e depois vem o 15. Certo? Só recordando aqui uma parte que eu acho que eu esqueci. Termos pares é quando a gente conta os números aqui. Ó. Tem um número, 2 números, 3 números, 4 números. Entendeu? Então essa quantidade aqui, ó, 4, é par. Por isso que eu tenho que tirar a média. Se por acaso eu contar uma sequência e der uma quantidade ímpar, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 números aqui. Observe que 5 é um número ímpar. Certo? Então, por ser número ímpar, aí eu tenho que fazer o quê? Basta que eu organize e o termo que tiver no meio já é a resposta. E assim termina essa parte aqui de mediana. Se tiver alguma dúvida, vocês entrem em contato novamente, mas o assunto já foi abordado e só foi mais para assim, a gente compreender um pouquinho mais algum detalhe. Se tiver dúvidas, como eu falei, vocês podem conversar comigo no WhatsApp. Tá ok, pessoal? Então, boa noite e até a próxima.